Esse é um vídeo sobre o próximo eclipse solar do dia 8 de abril de 2024, atendendo a alguns pedidos que eu venho recebendo já nas últimas semanas. Primeira coisa, não é todo eclipse que vai ter o mesmo efeito, assim como não é todo mapa que vai se comportar igual, não é toda pessoa do mesmo signo. O que acontece quando a gente ouve falar pela metade as coisas, ou ouve falar uma informação curta e rápida? A gente ouve uma informação errada. Sempre falo que tem que juntar todas as peças. Não pode ter preguiça para isso. Dá trabalho? Algum trabalho, mas é o trabalho certo para poder falar a informação certa. Então, primeira coisa, ok, o eclipse ele é um indicador astrológico de algo ruim somente se ele atingir algum ponto específico de um mapa. Então, que mapa? De cada uma das pessoas. Então isso já significa que ele não vai ser igual para todo mundo. Ah, mas Célio, já vi você falando sobre algumas coisas ruins que acontecem com alguns eclipses de uma forma geral para o mundo. Quando ele atinge algum outro ponto dentro do próprio mapa astrológico do momento do eclipse, aí ok, não é esse o caso. Então, assim, me preocupou muito mais o eclipse de outubro do ano passado e o próximo eclipse agora, dia 2 de outubro desse ano. Esse, em especial, pro geral, pro mundo, não é tão preocupante assim. Tem algumas coisas assim acontecendo e eu vou mostrar para vocês o que está acontecendo, mas ponham na cabeça sempre. Uma análise astrológica ela tem que ter um contexto para funcionar e uma técnica dessa de previsão tem que ser aplicada em cima de algum mapa ou de algum evento. Astrologia solta por si só, um eclipse apenas pelo eclipse, não é informação suficiente. Esse é o mapa do eclipse calculado para Brasília, capital do Brasil. O que acontece aqui? Eclipse é um indicador de Sol e Lua em conjunção próximo a um dos nodos. Esse símbolo aqui que parece uma ferradurinha é o nó do norte. Esse outro que parece uma ferradura invertida é o nó do sul. Obrigatoriamente o eclipse vai ser sempre Sol e Lua em cima de um desses dois pontos. Sempre mais complicado quando está em cima do nó do sul. E principalmente se tiver o eclipse ativando alguma outra coisa ali do lado. Seja em cima de uma estrela, seja em cima de algum outro planeta, aí a gente começa a ter características mais relevantes para o evento do eclipse. Aqui não é o caso. O que a gente tem, inclusive, de interessante nesse evento é a conjunção Marte-Saturno, dois maléficos que se juntam a cada 2 anos. É a primeira vez em 30 anos que eles fazem uma conjunção aqui no signo de Peixes. Isso é um indicativo muito mais relevante nesse momento do que o próprio eclipse em si. Essa conjunção não vai acontecer exatamente na data do eclipse, ela vai acontecer um pouco depois. Isso é mais digno de nota do que o eclipse. A única coisa interessante que tem relação entre o eclipse e esse ponto no mapa é que o eclipse acontece no signo de Áries e para dar sequência nessa informação a gente vai precisar dessa imagem aqui. Sim, a nossa conhecida tabela de dignidades. Ah, mas tem que olhar isso para ver até eclipse? Tem que olhar isso para ver tudo. Você não vai conseguir fazer uma análise astrológica correta sem o uso dessa tabela. O eclipse acontece aqui no signo de Áries. Vou voltar para o mapa. O eclipse acontece em qual grau de Áries? 19 e 23. Muito bem, vamos ver isso lá na tabela. 19 graus e 23 nos termos de Mercúrio e na face do próprio Sol. Vamos lembrar que um Sol em Áries, ele tem dignidades. Ah, mas sério, devagar, eu não estou entendendo nada. Então tá bom, vou fazer uma pequena revisão rápida aqui. Não vou ser tão paciente aqui nesse vídeo como eu tenho sido nos outros que eu falo de mapa de celebridades. Aqui a gente tem, de domicílio até face, em ordem decrescente, dignidades, ou seja, força de ação, capacidade de ação. Domicílio é o mais forte, exaltação aparenta ser até mais forte que o domicílio, mas é só aparência. Triplicidade é uma força muito boa, tanto diurna quanto noturna quanto participante. Termos é ok, é passável. Face é melhor do que nada. Exílio é uma debilidade. Queda é uma debilidade. Exílio é o oposto de domicílio. Queda é o oposto de exaltação, uma exaltação negativa. Tá, mas como é que a gente vai juntar essas informações? Fácil. A gente vai ver aqui que o eclipse acontece no domicílio de Marte, então dá muita força para Marte. O eclipse é um eclipse do Sol que está sendo ocultado na própria exaltação, isso aqui é muito importante da gente ver, e já já vou retomar um detalhe aqui. Também na própria triplicidade, é um mapa diurno, sendo triplicidade diurna, isso também é digno de nota. Também está dando força para o Júpiter pela triplicidade noturna, também é digno de nota. Está dando força ainda para a triplicidade participante do Saturno, dando termos para o Mercúrio, dando face mais uma vez para o Sol, ou seja, o Sol está com muita dignidade aí. Exílio para Vênus,
queda para Saturno. Vamos voltar lá para o mapa. Pelo que a gente vê aqui, o Sol ele é o foco da situação, ele está sendo ocultado pela Lua no eclipse no seu máximo momento de exaltação, de esplendor, de brilho. Então isso é muito digno de nota, mas vamos lembrar que ele também está dando recepções para outros pontos, ou seja, ele está dando interesse para outros pontos no mapa. É aqui que começa a parte interessante da análise. O Sol, ele dá muita atenção para Marte, ele está no domicílio de Marte, um Marte que está para fazer aquela grande conjunção com Saturno, de quem o Sol dá triplicidade e ao mesmo tempo queda, ou seja, o Sol tem uma relação ambígua aí de gostar e não gostar do Saturno, e tanto Marte quanto Saturno não devolvem nada para o Sol, zero interesse. Ou seja, o Sol está contando com a ajuda do Marte, está repelindo e ao mesmo tempo contando com a ajuda do Saturno, e o que ele ganha desses dois? Nada, e os dois estão somando força ainda numa outra direção. A gente vai desenvolver melhor esse raciocínio já já. O Sol também dá muita força para um Júpiter, que está aqui em Touro, só nos próprios termos, a gente pode ver os termos aqui, menorzinho aqui no mapa, e o Júpiter não devolve nada para o Sol, mas o Júpiter devolve exaltação para a Lua, que a gente vai ver aqui na tabela. O Júpiter está em Touro. Ele exalta a Lua, ele dá triplicidade para a Lua e ele ainda dá face para a Lua, porque ele está em 19 graus de Touro. Então assim, esse Júpiter está dando muita força para quem? Para quem está ofuscando o Sol. O Sol está contando com a ajuda de Júpiter e o Júpiter vai lá, a Lua cobre o Sol mesmo. E a mesma coisa está acontecendo aqui com Marte e Saturno. O Sol está dando muita atenção para o Marte por domicílio, está dando atenção por triplicidade, ao mesmo tempo repulsa por queda para o Saturno, e o Saturno dá o que para o Sol? Nada. Mas ambos, Saturno e Marte, estão em Peixes, dando triplicidade para a Lua. Opa, isso aqui tem importância? Nesse caso tem. E agora vamos para um outro detalhe. O Sol está lá a 19 graus e 23 minutos de Áries. Repara um detalhe aqui na tabela. Pois é. O Sol está na sua máxima exaltação. Ele quer o máximo de atenção. E o que ele ganha? Indiferença. E a atenção vai justamente para quem cobre o brilho do Sol. Esse é um ponto importante para a gente prestar atenção no eclipse. Não é apenas o eclipse por si só. A gente tem que saber olhar tudo na tabela de dignidades. Ou vai ler errado. O que isso pode significar? Várias coisas. Vamos um passo a passo aqui. Primeira coisa, a gente vai lembrar o que exaltação significa excesso, significa exagero, significa pedestalização, significa exatamente aquela energia pulsante de um adolescente que acha que pode sair dominando o mundo, que vai provar para todo o resto das pessoas que quem sabe é ela e não o resto. Isso é uma caricatura, uma imagem boa para a gente entender o que significa exaltação. Se o Sol, o brilho, está representando esse tipo de intenção e tudo que ele recebe é uma porta fechada na cara dele, e além de ter a porta fechada na cara dele, ainda quem está fechando a porta na cara dele, que no caso é a Lua, está ganhando todos os créditos e a atenção. Isso é um lado preocupante desse Sol. O que a gente tem que ver a partir desse ponto é onde no mapa isso vai interferir, e vocês podem ver a imagem aqui da NASA, que isso vai pegar o noroeste do México, vai cruzar o Texas, alguns estados norte-americanos, e subindo lá para o nordeste dos Estados Unidos e sudeste do Canadá. Essa faixa da sombra do eclipse está sob algum risco de algum tipo de evento ruim. Agora, o que isso tem a ver com aquele alarme catastrófico do estocar em comida, combustível? Gente, você sabe que o americano adora uma teoria da conspiração. O que acontece é que muita gente vai fazer turismo para os locais onde vai acontecer a sombra do eclipse. Pode ser que falte combustível nesses locais, pode ser que falte alimento nesses locais. Para os moradores dessas regiões, é importante que eles façam estoque para que não falte comida nem combustível para eles. Só isso. Não quer dizer que vai ter um ataque nuclear, nada nesse sentido. E todas as previsões que eu fiz para esse ano de 2024, lá em 2021, vou deixar o link aqui em cima, isso foi feito com base na conjunção de Urano com Marte em cima da estrela Algol, Urano com Júpiter também ali próximo da estrela Algol, Netuno conjunção com a estrela Chet, Plutão em conjunção com a estrela Altair, Júpiter exilado conjunção com a estrela Aldebaran, ou seja, nada relacionado com esse eclipse. Esse eclipse, se fosse de importância, eu teria colocado ele na lista. Ele tem uma importância, sim, muito grande, mas separada desses outros eventos. Ah, sério, mas eu te mandei coisas lá no Instagram, um monte de gente realmente me mandou, sobre o terremoto que aconteceu. Gente, aquele terremoto, ele tem possivelmente, vejam depois em sites da área de ciência, de geologia, de astronomia, de astrofísica, esses eventos têm mais relação com a atividade solar, que já era esperada,
em princípio prevista para 2025, mas eu já havia comentado que faz mais sentido por conta desse monte de catástrofe esperada para 2024, esse aumento de catástrofes esperadas para 2024, faria mais sentido que isso acontecesse esse ano e está se provando isso acontecendo. É alguma coisa mágica, fim do mundo? Não, nunca é o fim do mundo. Quem vai destruir o mundo é a gente mesmo, o ser humano, se não soubermos cuidar do planeta, das fontes de recursos. E tem soluções. Fiz live com o Ailton Godoy e vou deixar cards aqui no final desse vídeo também, tanto para as previsões que eu fiz lá 3 anos atrás sobre 2024, quanto para essa live com o Ailton Godoy no último sábado, que a gente comentou de soluções para o planeta, porque não faltam soluções, faltam gente implementando. E agora um recado rápido para você que gosta do meu jeito de explicar astrologia. Clica aqui embaixo, no primeiro comentário, no link que vai levar para o meu curso básico de astrologia tradicional. Te espero lá. E agora de volta para o vídeo. Agora voltando aqui para o assunto do eclipse. Uma coisa que é muito importante para a gente ver, segundo o astrólogo Cláudio Ptolomeu, é que o eclipse continua com seu potencial maléfico até algum planeta maléfico passar ali em cima. Em cima de onde? Em cima desse ponto onde aconteceu o eclipse. Marte é muito mais rápido que Saturno. Quando Marte passar aqui em 19 graus de Áries, segundo o Cláudio Ptolomeu, o efeito desse eclipse para. Vamos ver quando que isso vai acontecer. E avançando 2 meses para o começo de junho, a gente vê que Marte já passou do ponto, está em 29 de Áries. Ou seja, a gente vai ter um efeito de duração curto desse eclipse, felizmente. Agora, isso quer dizer que esse eclipse não vai ser maléfico? Não, ele tem o seu lado maléfico para todo mundo que tiver algum ponto no mapa sendo ativado. Ah, mas o que é algum ponto no mapa? Todo mundo que tiver alguma coisa ali entre 16 e 22 graus de Áries. Ah, tem o ascendente ali, vai afetar no corpo físico. Tem a lua ali, vai afetar questões emocionais. Tem o regente da casa 2 ali, vai afetar questões financeiras. Tem o regente da casa 7 ali, vai afetar questões de relações interpessoais, relacionamentos, sociedades e parcerias. E assim por diante. Só que assim, vai afetar como? Tem que ver o resto do mapa, tem que ver as outras técnicas de previsão em cima de todo o resto do mapa. Ah, mas não dá para ver um negócio pontual? Não, nunca dá para fazer isso. Se você fizer isso, está fazendo errado e vai chegar na resposta errada. Não tem atalho com a astrologia. É uma soma com todas as peças. Tirou uma peça, tudo vai desmoronar, porque aquela peça é que vai ajudar a montar todo o conjunto de respostas. Às vezes, aquela peça pode não interferir diretamente, mas vai interferir indiretamente. Ou seja, de qualquer forma, aquela peça vai ser importante. Esse é o aviso de hoje, espero ter explicado de um jeito simples e fácil de entender. Clica no joinha para dar aquela força no canal, se inscreve, compartilha com os amigos, clica no link do primeiro comentário fixado aqui embaixo para estudar astrologia comigo, de uma forma que você vai aprender a juntar todas as pecinhas para não ter um raciocínio errado e não falar bobagem em nome da astrologia, aprender a falar sério, aprender a pensar, aprender a refletir da forma como eu tenho mostrado aqui. Eu vou deixar os cards aqui do lado que já devem estar aparecendo aqui na tela, tanto para a live que eu fiz com a Ailton Godoy, comentando onde estão as soluções para o mundo, e também o meu vídeo que eu fiz há 3 anos comentando sobre previsões para 2024. Até o próximo vídeo.